Pessoal, boa noite. Meu nome é Mauro, sou advogado, previdenciarista e hoje nós vamos falar um pouco sobre a aposentadoria do professor. E não é por acaso que nós escolhemos esse tema para hoje, porque outubro é o mês do professor. No dia 15 de outubro nós comemoramos o Dia do Professor. Profissão importantíssima, porque de todas as profissões decorrem da do professor. É ela que nos ensina desde as primeiras palavras até a especialização. Então é com muito respeito e com muito carinho que eu estou gravando esse vídeo e espero que seja útil de alguma maneira para você, tá bom? Então vamos lá. Aposentadoria do professor. Pessoal, já temos uma pergunta aqui. Você sabia que o professor tem regras próprias para aposentadoria? Talvez você que milite no direito previdenciário ou que tem um pouco mais de instrução, mesmo que não milite no direito, pense, todo mundo sabe que o professor tem regras próprias e tudo mais. Não é verdade. Recentemente eu recebi uma ligação de um cliente que tem 36 anos de contribuição, professor, e que estava aguardando para se aposentar, sendo que ele já poderia se aposentar durante um tempo. Está na tela. Para quem exerceu a função de professor, o tempo de contribuição é menor. Pois é, pessoal. A regra é 35 anos para o homem e 30 para a mulher. Estamos falando das regras antes da reforma, ok? Para o professor, podem se aposentar com 30 anos de tempo de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher. Ou seja, é uma redução considerável. O tempo de contribuição reduz de 10 anos para a professora e 5 anos para o professor. Ou seja, é se aposentar 5 anos ou 10 anos antes das outras atividades comuns. Isso está previsto no artigo 56 da Lei 8.213. É claro que tem uma vasta legislação que trata sobre isso, mas a nossa intenção com esse vídeo é sermos objetivos, ok? Pessoal, outra dúvida que surge muito. A aposentadoria especial é igual à aposentadoria do professor? Muitos entendem que sim e se confundem porque tem um período reduzido, tanto quanto a das pessoas que estão expostas a agentes que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Mas não é. A aposentadoria do professor é uma coisa e a aposentadoria especial é outra, totalmente diferente. Inclusive, como está aqui abaixo, destacado, o período de exercício de tempo de professor não pode ser convertido em comum, diferente do período em atividade especial. Por exemplo, uma pessoa, para aposentar especial, na grande maioria, precisa de 25 anos de tempo de contribuição na atividade especial, igual a professora, de 25 anos. Se ela exerce uma atividade especial por 10 anos, ela não se aposenta especial, porque precisa de 25. Mas ela pode converter esses 10 anos tendo um adicional de até 40%. E esses 10 anos viram 14. O professor não pode fazer esse período de professor com um adicional de 40% ou 20% para atividade comum. Então já tira esse mito. A aposentadoria do professor é uma coisa e a aposentadoria especial é outra. Pois bem, quem se enquadra? Então, Mauro, eu quero saber quem se enquadra nessa regra. É só o professor em sala de aula tem esse direito? E professor de qualquer nível de ensino, infantil, fundamental, médio, superior? Vamos responder essa pergunta. A Constituição Federal, ela previa que era possível essa aposentadoria do professor para quem exercia a função de magistério na educação infantil, ensino fundamental, médio e universitário. Porém, infelizmente, a Emenda Constitucional 20 de 98 excluiu os universitários. Os professores universitários não podem se aposentar por essa regra do artigo 56 que nós mencionamos, com esse tempo reduzido. Dessa forma, hoje somente se enquadram para esse tipo de benefício quem exerce o magistério da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Há também os equiparados. Não somente os professores de sala de aula, mas os diretores, os de coordenação pedagógica, assessoramento pedagógico
e outras funções correlatas do professor. Ou seja, não só o professor pode se aposentar com esse período reduzido, mas outras atividades também. Fique atento, hein? Quais as vantagens e quais as outras vantagens além do tempo reduzido? A aplicação do coeficiente de 100% sobre a média. Pessoal, o cálculo do benefício ele é feito através de uma média. Dessa média se aplica-se um coeficiente, uma alíquota. Para o caso do professor, é 100% da média. E isso traz um impacto benéfico para o benefício. A aplicação do fator previdenciário, que foi criado pela Lei 9.876 de 99, que tem a função de reduzir o valor do benefício. Porém, para o professor, muito embora se aplique o fator previdenciário, há um adicional de 5 anos para o professor e para a professora de 10 anos, porque o fator previdenciário leva em consideração o tempo de contribuição, a idade e expectativa de vida e no tempo de contribuição, quando há esse acréscimo de 5 anos para o professor e de 10 anos para a professora, o fator previdenciário fica menos prejudicial. E outra questão importante da aposentadoria do professor diz respeito à idade mínima. A aposentadoria do professor não exige idade mínima antes da reforma. Vamos conversar um pouco melhor sobre isso. E depois da reforma? Foi reduzido o tempo de contribuição do professor de 30 para 25. E se equiparou da professora. Ou seja, houve uma melhora nesse quesito. O professor precisa ter 25 anos na função de professor, de magistério, igual a mulher. Porém, a reforma previdenciária trouxe algo muito maléfico, que é uma idade mínima para a professora de 57 anos e para o professor de 60 anos. Vou dar um exemplo. Anteriormente à reforma, se a mulher com 22 anos começasse a exercer o magistério, com 25 anos de contribuição, ela teria 47 anos de idade. Com 47 anos, ela se aposentaria. Agora precisa de 57. São 10 anos a mais, para vocês perceberem como ficou prejudicial para a professora. E para o professor também, obviamente. A fórmula de cálculo também ficou pior com a reforma. Antigamente, vocês lembram que eu comentei que era 100% a alíquota da média? Pois agora é 60% mais 2% do que exceder os 20 anos. E isso faz com que o benefício seja reduzido drasticamente. Era segurado antes da reforma. E aí, doutor, dei azar, eu era antes, agora veio a reforma, não tem nada que beneficie? Pessoal, sim. A emenda constitucional 103, a reforma previdenciária, trouxe em seu bojo regras de transição para que seja amenizado entre a regra atual, que é mais prejudicial, e a regra anterior, fazendo assim um equilíbrio para aqueles que estavam já filiados e inscritos antes da emenda constitucional. E essas regras de transição são sistema de pontos, tempo de contribuição mais idade mínima e tempo de contribuição mais pedágio de 100% do que faltava. Com isso, nós encerramos o nosso vídeo e queremos deixar uma mensagem da equipe da MSA. Não desista, persista, porque a realização dos seus sonhos está muito mais perto do que você imagina. E nós estamos aqui para te ajudar. Um beijo no seu coração, espero ter ajudado de alguma maneira e divulguem em nossas redes sociais, nos sigam, porque vem mais novidades por aí. Fiquem com Deus.